Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dor crônica e como que o Ayurveda avalia, aborda e trata a dor crônica. Então eu acredito que dor, todo mundo saiba o que que é, porque todo mundo alguma vez na vida já sentiu dor, né? Então, a dor, pela Associação Internacional de Estudo da Dor, eles classificam ela como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. E ela pode ser aguda ou crônica, dependendo do tempo que ela dura, né? Sendo que a dor crônica, é aquela que tem uma duração superior a 3 meses. Então, a gente encara a dor sempre como um sintoma, né? E ela é um sintoma mesmo. Só que a dor crônica, ela é uma doença e ela é considerada um problema de saúde pública, né? Então, pela própria definição da dor crônica, a gente pode perceber que nem sempre, quando a pessoa que possui a dor crônica, que é aquela de longa duração, essa pessoa ela vai ter realmente alguma lesão em algum tecido ou em alguma parte do corpo. Ou seja, nem sempre a pessoa que tem uma lesão crônica, não, desculpa, uma dor crônica, ela vai conseguir ter o diagnóstico de alguma lesão em alguma parte do corpo por algum exame de imagem. Então, não sei se vocês já passaram por isso ou se vocês conhecem alguém que sente muitas dores há muito tempo e que já fez diversos exames de imagem, então ressonância, radiografia, ultrassom, e nesses exames de imagem não detecta nada, não detecta nenhuma lesão, né? Então isso é dor crônica, então nem sempre está associado com alguma lesão de algum tecido. Bom, então existe alguma relação da dor crônica com a parte emocional? Sim, existe muita relação mesmo. Então, muitos estudos mostram essa relação direta entre questões emocionais, como ansiedade e depressão, e dor crônica. Então, assim, é comprovado cientificamente que as nossas emoções, elas influenciam muito como que a gente percebe a nossa dor. Então, se a gente está num estado depressivo, ou se a gente está muito ansioso, ou se a gente não está bem emocionalmente, a gente vai perceber aquela dor de uma maneira muito mais intensa, amplificada, digamos assim. Então, existe sim essa relação e os estudos científicos, eles mostram essa relação. Além disso, né, as pessoas que possuem dor crônica, muitas vezes elas também apresentam outros sintomas associados, como fadiga, como um sono não reparador, alteração do humor e até alterações cognitivas também. Assim, uma coisa também que eu esqueci de falar que é muito importante, essa relação entre as emoções e a dor crônica, ela vira um ciclo vicioso, porque emoções negativas, um quadro emocional que deixa a pessoa mais para baixo, mais triste, mais tensa, mais ansiosa, leva a uma piora da dor. E essa piora da dor, ela também leva a uma piora das questões emocionais. Então é um ciclo vicioso, onde um influencia diretamente o outro, né? E a gente pode perceber um ciclo vicioso também da dor crônica com o sono. Então a dor crônica ela tem uma relação muito direta com o sono também e é a mesma coisa do que com o emocional. Existe uma relação forte e forma um ciclo vicioso, onde um sono que não é adequado, um sono que não é reparador, ele vai levar a um aumento dessas dores, dessas queixas de dor, dessa percepção de dor, e a piora da dor vai levar a uma piora desse sono, né? Então também é um ciclo vicioso. Então os estudos também mostram que pessoas que dormem menos ou pessoas que não têm uma qualidade do sono tão boa, elas têm uma piora da percepção da dor, elas têm uma piora das queixas de dor. Então por isso que num tratamento de dor crônica é tão importante a gente avaliar o componente
importante do sono, como que essa pessoa tá dormindo, se ela tá dormindo bem, e a maioria das vezes essa pessoa não está dormindo bem. E também é por isso que num tratamento de dor crônica é importante o profissional ele orientar esse paciente sobre questões de higiene do sono mesmo, né? Então, como que essa pessoa pode dormir melhor? Então, desligar a TV, desligar celular 1, 2 horas antes de dormir, permanecer num quarto, num ambiente que ela for dormir escuro, sem interferência de luz, sem ruído, sem barulho, né? Então tem toda uma série de orientações que vão ajudar essa pessoa a ter um sono mais adequado, né? E o sono sim influencia e ajuda no tratamento de dor. Tá, mas e qual é então a visão do Ayurveda da dor, sobre a dor crônica, né? Então, toda vez que a gente pensa em dor, a gente pensa num desequilíbrio do dosha vata, né? E esse dosha, quando ele tá desequilibrado, ele não vai causar apenas a dor no nosso corpo, mas ele pode provocar algumas situações, algumas questões emocionais, como ansiedade, como preocupação excessiva, como tensão, insônia, né? E todas essas questões que eu falei que o dosha vata em desequilíbrio provoca são questões que eu falei aqui no vídeo no começo, né? Então, vocês percebem que o Ayurveda já fala isso há milhares de anos, há mais de 5.000 anos, né? E essa relação entre dor crônica e emocional é uma coisa relativamente nova para nós aqui no Ocidente, só que já é uma coisa bem conhecida para o Ayurveda, né? Bom, claro que o Ayurveda ele vai avaliar e ele vai abordar de uma maneira completamente diferente da medicina ocidental, porque a gente sempre se baseia no quê? Para avaliar e para tratar os pacientes, no equilíbrio e no desequilíbrio dos doshas. E a gente conseguindo restabelecer o equilíbrio desses doshas, a gente consegue trazer mais equilíbrio não só para o corpo físico, como para a mente e para a nossa parte emocional. Porque os doshas, eles têm uma influência, eles repercutem só não apenas no nosso corpo, mas na nossa mente e no nosso emocional também. Mas é importante, tudo bem, a gente sabe que numa questão de dor importante a gente tem o desequilíbrio do dosha vata, só que sempre é importante a gente avaliar cada pessoa, cada indivíduo, porque às vezes essa pessoa ela não tem o desequilíbrio apenas de um dosha, às vezes ela tá com os 2 doshas ou com os 3 doshas desequilibrados, né? Então, uma pessoa que tem uma dor, sei lá, uma dor muito forte na articulação, e a gente vê que existe uma inflamação naquela articulação, a inflamação nos remete a um desequilíbrio de pita. Então, talvez esse pita nessa pessoa também precise ser reequilibrado. Então, por isso que é importante sempre uma avaliação individual e um tratamento individual também. E o que a gente tem que fazer, né, segundo o Ayurveda, para essas pessoas que têm essas dores crônicas? Então, de uma maneira geral, orientações gerais. Se a gente sabe que existe um desequilíbrio do dosha vata, que é o principal dosha que se desequilibra nesses casos, a gente tem que tentar orientar para essa pessoa uma alimentação e uma rotina voltados para pacificar esse dosha, né? Então, assim, a primeira orientação que a gente tem que fazer é regularidade nos horários. Então, o dosha vata, ele precisa de horários regulares, né? Então, ele precisa de horário certo para acordar, para dormir, para tomar café, para almoçar, para jantar. Então, ele precisa de horários fixos, horários regulares, né? O vata, ele é muito disperso, então a gente precisa colocar e alinhar tudo bem certinho. Então, essa é a primeira orientação, né? A segunda orientação é sobre alimentação. Então, fazer uma alimentação baseada em legumes, em vegetais, verduras, né, frescas e de preferência sempre refogados, sempre bem cozidos, né? Não estou falando que você precisa virar vegetariano, né, para você ter a base da sua alimentação com vegetais e legumes, você não precisa ser vegetariano, mas grande parte do seu prato precisa ser composta por isso, né? E o adequado seria que você evitasse alimentos industrializados, processados, alimentos congelados, alimentos crus, alimentos secos, tudo isso tende a aumentar, desequilibrar o nosso vata, né? Preferir alimentos quentes, untuosos, oleados,
praticar alguma atividade física que seja leve, né? Então, yoga, os pranayamas, que são as respirações, a meditação, também ajuda bastante no controle, no manejo dessa dor crônica, né? Dentro do Ayurveda também a gente usa muito a fitoterapia, que são o uso das ervas, né? E de uma maneira assim, né, que eu posso falar aqui rapidinho, algumas ervas, né, que podem auxiliar bastante no tratamento da dor. A gente tem a cúrcuma, o gengibre, que são duas plantinhas aí anti-inflamatórias, né? Elas são analgésicas e elas são muito utilizadas para questões de dores articulares, dores musculares, então questões de artrose, artrite reumatoide, elas são bem bacanas. Outra plantinha que é menos conhecida, mas que é muito utilizada no Ayurveda é a Ashwagandha. Ela é uma planta que ela é rejuvenescedora e ela é uma planta tônica também. Ela é muito utilizada no Ayurveda há milhares de anos e tem muitas pesquisas do uso da Ashwagandha em casos de dor, principalmente em casos de osteoartrite, artrite reumatoide, com excelentes resultados, onde os pacientes puderam experimentar uma redução significativa das dores. Mas sempre lembrando que a fitoterapia, o ideal é que ela seja sempre realizada com o acompanhamento de um terapeuta. Não é porque é planta, porque é fitoterapia, que não tem contraindicação. As plantas têm algumas contraindicações dependendo da doença de base que a pessoa tenha. Por isso que é importante um acompanhamento, porque o terapeuta vai te orientar a forma de consumo dessa planta, a quantidade necessária por dia, o tempo que você vai ficar consumindo e vai te acompanhar para possíveis efeitos que possa ter no seu corpo, certo? Bom, pessoal, então assim, concluindo, né, o que a gente pode concluir disso tudo? A gente vê que a dor crônica, ela é uma doença complexa, né? E devido a essa complexidade, a gente precisa de um suporte, de um acompanhamento multiprofissional com profissionais especializados. Também fica claro a importância dessas pessoas que possuem a dor crônica ter um acompanhamento para a parte psicológica, para a parte emocional, já que a gente viu que o nosso emocional repercute diretamente na nossa percepção de dor. Então é muito importante você acompanhar com um médico, com um fisioterapeuta, com um psicólogo, né? Com uma equipe multi mesmo, tá certo? Então a Ayurveda como uma ferramenta, como uma terapia complementar e integrativa, ela possibilita um olhar e uma atuação integral desse indivíduo que possui a dor crônica, né? E vai possibilitar o reequilíbrio desses doshas, e através do reequilíbrio desses doshas, a pessoa vai experimentar um equilíbrio físico, mental e emocional, né? Então, as orientações de mudança do estilo de vida, mudanças na alimentação, associada a terapias corporais, a fitoterapia, né, fazem parte aí do tratamento ayurvédico. Então, sempre lembrando que o remédio que o seu médico deu, o medicamento, lógico que ele ajuda e ele faz parte do tratamento, mas não vai ser ele que vai trazer qualidade de vida. A qualidade de vida só depende de você e das suas atitudes, das suas escolhas diárias, dos seus hábitos, né? Então o remédio ele faz parte do tratamento, assim como, por exemplo, a fitoterapia dentro do Ayurveda, mas de nada adianta você tomar o remédio ou você tomar a plantinha que o terapeuta vai prescrever se você continua comendo tudo errado, fazendo tudo errado, tendo hábitos de vida que não são saudáveis, né? Então é uma associação, e a maior parte do tratamento e a qualidade de vida depende de você e das suas escolhas, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se conscientizem que a qualidade de vida que você quer tá nas escolhas que você faz diariamente, né? Então reflitam sobre isso e eu espero vocês no próximo tema. Obrigada!